Glórias a Deus nas alturas, e paz diante de nós, amigos e irmãos. Sou o missionário Manuel Tombi. Você me encontra na igreja, como também você me encontra nas redes sociais. E aqui nas redes sociais, você me encontra @pr.manueltombi, @pr.manueltombi, no YouTube, Facebook, Kawaii, TikTok e Instagram. Qual é o meu objetivo, irmãos? Aqui nós estamos realizando o estudo do Espírito Santo. Missionário Manuel Tombi, qual é o objetivo do estudo do Espírito Santo? O objetivo é que você venha receber o Espírito Santo. Porque se você não receber o Espírito Santo, não há liberdade. Jesus disse: o servo não fica para sempre na casa, mas o filho sim. Jesus disse: aquele que é carne, o que é espírito, é espírito. Só o espírito, só os nascidos do espírito podem adorar a Deus em espírito e em verdade. Em espírito porque nasceram do Espírito Santo, e em verdade porque são filhos de Deus. E eu desejo que você se transforme em filhos de Deus, porque de outra maneira é em vão a sua vida. Sim, porque nós nascemos, crescemos e morremos. E o objetivo nosso é chegar diante de Deus como filho, para que possamos permanecer, porque ele disse: o escravo não permanece, mas o filho sim permanece. E aqui através das redes sociais, inclusive no YouTube, você pode compreender, entender e visualizar os demais vídeos que nós estamos colocando. Nos vídeos anteriores nós falamos do livro de Gênesis e paramos no livro de Josué. Chegamos ali, nós lemos alguns livros mediante ao Espírito Santo. E chegamos agora nesse terceiro vídeo. Nós já temos dois anteriores que eu convido você a assistir. Nesse terceiro vídeo, que é esse que você está visualizando, eu desejo que você acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus ela é viva e eficaz. Paulo disse que a Palavra de Deus é como uma espada, que divide a alma e o espírito. E hoje eu desejo que você compreenda e entenda essas palavras que eu vou ler para você. Pega a Bíblia aí, por favor. Vamos para o livro de Juízes. Comecinho da Bíblia, lá você encontra Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, Números. E chegando no livro de Juízes, você abra no capítulo 3. No capítulo 3, versículo 6, está dizendo assim: achou aí? Capítulo 3, versículo 10. E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel. E saiu a peleja, e o Senhor a entregou em suas mãos Gazan-Risataim, rei da Síria. E sua mão prevaleceu contra Gazan-Risataim. Era um rei que quis ferir o povo escolhido de Deus. Mas o Espírito de Deus repousou sobre aqueles homens daquela época, o israelita, e eles assim prevaleceram contra o povo inimigo. Porque, irmãos, o povo da carne é complicado, irmão. O povo da carne é nosso inimigo, irmão. A carne, quem é da carne, pode ser usada por Satanás a qualquer momento. Entenda uma coisa, irmãos: quem é da carne, quem faz parte da carne, pode ser usado por Satanás a qualquer momento. Por isso Jesus disse que os inimigos do homem seriam das suas próprias casas. Mas isso aí é para o final do outro vídeo. Vamos para Juízes 6. Juízes capítulo 6, versículo 34, que diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu-se a Gideão, o qual tocou a trombeta, e o Abiezita se ajuntaram após ele. O Espírito de Deus apossou-se de Gideão. Quem era Gideão? Aquele que estava malhando o trigo. E o anjo disse: vai na tua fé. Ele disse: como vou na tua minha fé, se o Senhor não prevalecer contra mim? Jesus gostou daquela atitude e derramou sobre Gideão o Espírito.
O espírito dele, Deus a colocou sobre Gideão. E a história de Gideão é maravilhosa. Ele venceu os inimigos. Ele venceu. E é isso que eu quero que você entenda. Vamos de novo para Juízes, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 29. Já estou com outra Bíblia aqui. Capítulo 11, versículo 29. E então o Espírito do Senhor veio sobre Jeftã, e atravessou por ele Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. Quem foi Jeftá? Se você ler a história deste homem, se você ler a história dos homens e das mulheres que estavam nesta época, você vai ler, sabe o quê? Juízes 11. Juízes 11. O texto é: Jeftá livra os israelitas. O povo que vivia nessa época, aqui no capítulo 11, estava sendo massacrado, mas quando o Espírito de Deus entrou sobre aqueles que estavam ali, que não foi só um, aqui a Bíblia fala de uma pessoa, mas entrou em várias pessoas, e eles venceram, porque quem é nascido de Deus vence a carne, vence o mundo. E quem é o mundo? A carne. Vamos de novo, tá com a Bíblia aí? Juízes, capítulo 13, versículo 25. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo de Manaer, Dan, entre Zorá e Etaol. O Espírito de Deus, Juízes capítulo 13, versículo 25, começou a incitar. Incitar quem? No contexto está dizendo assim, ó, o nascimento de Sansão. Capítulo 13 completo, fala do nascimento de Sansão. Mas no versículo 25 de capítulo 13, ele fala: o Espírito do Senhor incitou a Sansão a fazer coisas maravilhosas. Por quê? Porque o Espírito de Deus que é a diferença na vida do homem, na vida da mulher. Por isso que esse estudo é maravilhoso, que você possa entender, compreender, para que você possa receber o Espírito Santo. Para você entender. Vamos para outro capítulo. Capítulo 15 de Juízes. Tem outra Bíblia aqui. Capítulo 15 de Juízes. Capítulo 15, versículo 14. E vindo ele a lei, os filisteus que lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor forçadamente se apossou dele, e as cordas que tinha nos braços se tornaram como os fios de linho que estão queimados no fogo, e as suas armaduras se desfizeram em suas mãos. Sansão estava preso, amarrado. Sansão estava no vale da sombra da morte. Sansão estava no vale da sombra da morte. E o que diz a respeito do vale da sombra da morte? O que a Bíblia diz? Passará pelo vale da sombra da morte e não sofrerá danos. Cairá 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu outro lado, e vos não sereis atingido. As correntes, as cordas que amarravam Sansão se desfizeram. Mas por que isso? Porque o Espírito de Deus se apossou de Sansão. Missionário Monelitome, você está equivocado. Sansão morreu. A Bíblia diz que Sansão morreu lá. Você conhece bem a história de Sansão? Eu a conheço. Eu a conheço do fio de cabelo dos pés de Sansão até o fio da cabeça dele. Já li, já entendi, já busquei para Deus, já orei, já fiz tudo a respeito da história de Sansão. E quer que eu te diga uma coisa? Na morte de Sansão, morreram mais inimigos de Deus do que quando Sansão estava vivo. Porque quando ocorreu a morte de Sansão, estava ali rei, príncipe, rainha, até a própria mulher, aquela mulher que enganou Sansão, estava lá.
E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que quando Sansão retomou as suas forças, que é o Espírito de Deus, ele causou uma situação que morreram todo mundo. E a Bíblia diz que morreram os cabeças. Lá em Gênesis está escrito: e o filho do homem matará a cobra pela cabeça. O que diz sobre a morte de Sansão? Não morreram os príncipes, a cabeça dos filisteus? Os reis não morreram, a cabeça dos inimigos? Os governantes dos povos vizinhos a Israel não estavam lá comemorando, regozijando na morte de Sansão? E não morreram todos? Então os filhos de Deus não morrem. Entenda, irmãos, entenda uma coisa: os filhos de Deus não morrem. Como assim, missionário? Os filhos de Deus não morrem? Não morrem. Os filhos de Deus são ressuscitados para a glória de Deus. Os filhos de Deus são arrebatados para a glória de Deus. Os filhos de Deus, até a sua morte, tem um propósito maior. Foi assim na morte de Jesus, foi assim na morte de Eliseu, foi assim na morte de Sansão, foi assim nas mortes dos reis e dos profetas. Um propósito maior. Os nascidos de Deus, até na sua morte, há um propósito maior. Há um propósito maior. Combati o bom combate, guardei a fé. Entenda uma coisa: você quer ser salvo? Busque, implore, clame pelo Espírito Santo. Jesus disse: aconselho que de mim compre ouro refinado. Presta atenção aqui. Se você receber o Espírito Santo, as religiões não vão te enganar, as seitas não vão te enganar, a política não vai te enganar, o mundo não vai te enganar, porque a Bíblia diz: os nascidos de Deus vencem o mundo. E o mundo é tudo isso que eu acabei de falar. O mundo é a sua própria vontade. Os nascidos de Deus vencem as suas próprias vontades. As suas vontades não estão acima de você. Porque a Bíblia diz que o profeta controla o corpo a qual é do profeta. Então os nascidos de Deus têm o domínio. Os nascidos de Deus são mansos, humildes, porque o próprio Deus está dentro de você. Se a religião te domina, tu não é nascido de Deus. Irmãos, passa por 10 portas que você vai ser abençoado. Isso é coisa da carne. Irmão, guardas isso, guarda aquele outro. Isso é coisa da carne. Irmão, faça isso. Isso é coisa da carne. Então, se você faz tais coisas que o mundo te oferece, a carne está sobre você. Quer um conselho, meu irmão? Quer um conselho? É um conselho. Missionário Moneton, se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Eu não estou te vendendo, eu estou te dando aceite de boa vontade. Nasça de novo, nasça do Espírito Santo, porque se você não nascer do Espírito Santo, você vai cair nas profundezas das trevas, porque o diabo tem poder sobre a carne, ele só não tem poder sobre os nascidos de Deus. Quer um conselho? Nasça de Deus. Nós lemos Juízes 3, 6, 11, 13 e 15. Um beijo, um abraço, busque o Espírito Santo enquanto se pode achar.